Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do blog Metiares e hoje nós vamos fazer um relato de como foi o nosso primeiro dia no internato. Quem acompanha a gente sabe que agora a gente está acabando o internato. É uma transição muito grande entre o começo da faculdade, como são as aulas, como que é a nossa rotina, para o internato. O internato é totalmente diferente, a gente tem muita atividade prática e a gente não sabe como é quando a gente faz essa transição. Então o nosso primeiro dia no internato foi muito marcante. Até hoje a gente lembra assim, detalhes do dia, porque a gente teve momentos de sofrimento e momentos que a gente deu risada, e momentos que a gente ficou, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? Agora a nossa vida mudou. Então esse dia foi muito legal e a gente vai contar para vocês assim, mais detalhes como foi a transição de ser um aluno de anfiteatro e começar o internato na prática mesmo lá no hospital, tendo responsabilidades, pessoal. Então, quem acompanhou o vlog, o canal, viu toda a sequência de estágios pelos quais nós passamos. E o primeiro de todos foi cirurgia geral. E assim, foi muito legal porque uma semana antes, a nossa professora, a nossa preceptora já estava querendo criar um grupo no WhatsApp e mandar todas as informações do que a gente tinha que fazer no estágio. E ela falou assim, no primeiro dia, cheguem lá às 6h30 da manhã. E esse já foi o primeiro choque, por quê? Porque a gente estava acostumado até às 8 horas da manhã. A gente, meu Deus, a gente vai ter que estar lá às 6. É a hora que a gente costuma acordar e a gente vai ter que estar lá na faculdade. A gente já pensou, nossa, mudou toda a nossa vida. Mas enfim, a gente chegou lá às 6h30 da manhã e a professora fez a apresentação do curso. E ela falou todas as atividades que ia ter o estágio. Assim. Então ela falou, então vocês vão instrumentar cirurgias, vocês vão evoluir pacientes. A gente nem sabia o que era evoluir. Sério. Vocês chegam de manhã e evoluem pacientes. A gente, o que é isso? Que isso? Nós não sabíamos, assim como muita gente acompanha o canal, essa palavra estranha, parece Pikachu, assim, com as coisas de Pokémon, eu nem sei. É muito engraçado, né? A gente também não sabia que era isso. Enfim. E basicamente evoluir assim, você conversar todo dia de manhã com seu paciente, você ver quais são as novas queixas dele, você fazer a prescrição dele. Mas a gente não sabia disso. Ela falou isso, vocês têm que evoluir, vocês têm que entrar em cirurgia, vocês têm que passar visita. A gente quer visita também. Não sabíamos. Não sabíamos. E, enfim, daí depois disso ela deu um tempo pra gente dividir plantões. E foi muito difícil, pessoal, porque a gente faz uma panela, que é um grupo de, sei lá, 14 pessoas. Só que essa panela ela tem que se dividir em múltiplos mini grupos que vão ter que estar rodando em vários lugares ao mesmo tempo e cada um vai ter que ter uma escala de estar nesses lugares. E a gente tem que pensar em plantão. A gente nunca tinha feito isso na vida, a gente nunca tinha pensado nisso. Como que a gente ia dividir, como que ia sincronizar tudo. A gente ficou muito tempo pra fazer. A gente não sabia se a gente fazia planilha no Excel, se a gente usava alguma coisa base dela. Aí tinha dia que tinha aula, como que a gente faz. E quando você vai dividir plantão, não é só tipo assim, cada um pega um dia aí. Tem um monte de restrição, sabe? Tipo, quem tá de plantão nesse dia não pode ir pro centro cirúrgico no dia seguinte. E daí você tem que tomar cuidado porque senão você pode dar de 24, sei lá o quê. E daí não pode dar, sei lá quantos plantões seguidos. É muita restrição, que cada estágio muda. E é uma dificuldade a cada mês, assim, porque a gente tem que ficar redividindo as coisas. A divisão do plantão foi meio traumática, demorada, mas no final deu certo. Aí depois disso, a gente tinha terminado, acho que lá pelas 10, enfim. A gente teve que cada um ir para suas respectivas atividades. Eu e o Fábio e mais 2 pessoas ficamos na enfermaria, o famoso PS5, né? Que eram os pacientes que subiam do PS5 para a enfermaria. Bom, a gente foi pra lá perdidos, porque a gente não sabia como funcionava direito uma enfermaria. A gente só ia no terceiro ano para ver um paciente e ir embora. Então a gente chegou lá, a gente tinha que procurar algum residente que fosse responsável pela enfermaria, se apresentar. E aí a gente foi dividir os pacientes internados para cada pessoa ser responsável por um paciente. Na verdade a gente achava que ia ser tipo algo em torno disso. Mas tinha, sei lá, 20 pacientes na enfermaria, cada um ficou com muitos pacientes. E não eram pacientes assim, como posso dizer, muito simples. Eram pacientes bem complexos, nível aqui o HC, que é a sua referência, né? Então tudo tipo bem encaminhado. Pessoas já tinham tido 3, 4 cirurgias, várias investigações, tumor disso, tumor daquilo. E, nossa, sério, gente, foi bem complicado a gente pegar. As histórias do computador eram coisas desse tamanho, assim. Em janeiro aconteceu isso, em fevereiro aconteceu isso, nanana. Então a gente teve que ficar estudando os casos e tentar entender alguma mínima coisa. E assim, como é a nossa primeiro estágio do internato, a gente não sabia nada de remédio, não sabia nada de antibiótico, então a gente ficava lendo lá. Aí tava com piperacilina e tazobactam. Que isso, gente? Aí teve que mudar pra sei lá o quê. Por quê? Não sei. Por quê, gente? Tudo isso foi muito difícil pra gente entender os casos que a gente pegou. E ao longo do dia
foi meio que isso, né? A gente tentando Estudando. estudar os casos. Acho que a gente chegou até a entrar em cirurgia ou não? Nesse dia, assim, uma pessoa tinha que entrar em cirurgia do seu paciente. Então, não lembro, não fui eu que entrei na cirurgia, acho que foi talvez a Eve, não sei. E daí tinha que entrar na cirurgia porque o paciente ia subir e você, como era responsável pelo paciente, tinha que acompanhar a cirurgia. E também a gente ficou sabendo do terror dos internos e residentes, que eram as visitas com os chefes. Chefes da cirurgia são complicados. E eles fizeram o maior terrorismo com a gente, tipo, gente, amanhã às 7 da manhã vai ter visita. Então você pensa, a visita é quando os chefes passam em cada leito com os alunos e residentes para saber do caso, tudo, exames, como evoluiu de um dia para o outro, sintomas, se vai fazer cirurgia ou não, o que está acontecendo com o paciente. E você vai contar toda a história. E eles falaram que essas visitas eram super difíceis, que os chefes eram super bravos, iam cobrar muita coisa da gente. E que eles perguntavam detalhes. Isso, então, mas por detalhe. que o paciente fez isso, esse exame e não aquele outro? Por que decidiram entrar com esse antibiótico? Assim, sabe? E a gente não tinha a menor noção porque a gente estava no primeiro dia, tá? Daí eles deram muito terrorismo mesmo, então a gente ficou estudando os casos assim com muito medo, olhando no sistema tudo, vendo os exames, anotando várias coisas, porque eram 5 casos, né? Então vocês imaginam. Inclusive, tinha um dos dias da semana, agora eu não lembro qual que era, acho que era a segunda, que a visita com os chefes era, assim, a mais importante. Então, um dia antes, tinha que fazer a pré-visita, ou seja, todo mundo se encontrava à noite para poder passar o caso. Então, eles ficavam falando essas coisas pra gente. E a gente só foi ficando cada vez mais ansioso e nervoso. E além de estudar, assim, o que aconteceu na evolução dos nossos casos, uma coisa que é legal que já aconteceu no primeiro dia do internato, foi que a gente já conseguiu fazer procedimentos práticos, médicos, que é uma coisa que todo mundo tem muita ansiedade para fazer ao longo da faculdade, e a gente não tem tanta oportunidade assim. A gente aprende muito na teoria. O que é uma toracocentese, o que é uma paracentese, como você dá anestesia, como você faz uma sutura, mas a gente tem muita pouca oportunidade mesmo. O que você fez, Bianca, no primeiro dia? Eu fui examinar meus pacientes, né, conhecer a história deles, tipo, exame físico, ver como que era. E acho que eu ajudei a coletar algum exame, ou foi nesse dia que eu tirei um dreno de um paciente. Tipo, e daí o residente tava como posso dizer, fazendo gracinha, né? Era pra tirar um dreno da barriga, tipo, era só tirar o ponto e puxar o dreno. Mas ele falou, não, isso é muito complicado, não, isso é muito difícil, eu já fui assim, tremendo, né? Aí foi super tranquilo, o paciente que era meio assim, nervoso dele, ficou, meu Deus, vai doer muito. Mas o fim foi super tranquilo, só puxar o bracinho, deu tudo certo. Mas eu não fiz nada assim muito além de examinar e pequenos procedimentos de cuidado mesmo com os pacientes, entender como funciona um dreno é muito difícil, gente. Parece uma coisa super simples. Coloca uma coisinha lá no lugar da cirurgia, fecha pra drenar qualquer líquido. Mas tem um monte de coisa que tem que saber do dreno. E eu tinha muito problema com isso, porque na visita eles gostam de saber quantos ml drenou do dreno, qual é o tipo de secreção, mas o que você pensa por causa disso. Então eu tive um complexo com os drenos. Gente, porque meus pacientes todos tinham uns negócios bem doidos. Então eu fiquei tentando entender isso. E eu, às 8 horas da noite do primeiro dia, depois que a gente acabou de repassar todos os casos, estudar todos os detalhes para a visita do dia seguinte, o residente chegou para mim, você já fez uma paracentese? Que é quando, assim, alguém tem um problema de fígado, uma cirrose, pode dar um problema de acúmulo de líquido abdominal. E às vezes você precisa fazer uma punção para drenar esse líquido, ou para o diagnóstico, então manda esse líquido para análise, ou para, às vezes está muito líquido acumulado, então você precisa tirar bastante para poder dar um alívio, dar um conforto, tanto respiratório quanto de dor, para a pessoa se locomover melhor. E tinha uma paciente que era justamente isso, ela estava com algum problema hepático, e o residente falou, você quer fazer? Porque vai ter que fazer naquela paciente. Daí eu falei, eu quero, eu nunca fiz, eu sei mais ou menos a teoria, mas eu nunca fiz. Ele falou, então vamos lá. E assim, apesar de eu estar muito animado para fazer, eu também estava muito nervoso, porque eu nunca tinha feito nada na prática, sabe? Muito pouca coisa. Tinha tido aquelas aulas de punção de sangue, uma coisinha ou outra, sutura na língua de boi, mas nada assim paciente, e tudo assim era novo pra mim, desde se lavar, porque quando você vai fazer um procedimento estéreo, a lavagem de mãos é diferente de uma lavagem de mãos quando você vai examinar o paciente só, você tem que fazer realmente um tempo maior, com aquela esponjinha que a gente vê nos filmes, nos seriados. Colocar a luva é diferente, você colocar os campos assim no paciente já é uma coisa difícil, então tudo isso pra mim era novo e eu tava muito nervoso. E daí na hora de funcionar eu comecei a suar muito assim, a Bianca. Eu tava vendo, porque assim, a gente não consegue fazer todo mundo o procedimento, mas a gente gosta de acompanhar pra ver as orientações, posicionamento, tudo isso é importante.
E daí eu fiquei lá vendo, ai meu Deus, tadinho do Fábio, ele tava assim muito nervoso. Aí ele começou a suar. Daí a Bianca pegou tipo uma toalhinha e me secou. Eu peguei uma gaze assim, falei, tipo, fui assim, sequei, porque pelo menos aqui não precisava ser estéreo, né, gente? Só tipo as mãos. Aí ele não podia encostar em nada, ele tava tipo assim. Então eu não posso vir aqui e me secar, entendeu? Aí eu fui lá e tipo, calma, Fábio. Aí eu sequei ele assim. Aí ele foi, tipo. Eu fui lá, primeiro dei anestesia, tipo, daí o residente falou, insere um pouquinho a agulha, puxa pra ver se não vem sangue e dá uma anestesia. Insere mais um pouco, eu já fui tipo tremendo assim. Depois da anestesia vem a pulsão de verdade, que você coloca uma agulha um pouquinho maior assim e começa a sair o líquido, e você conectar um tubo, começa a sair. Você conecta tipo um tubinho pequenininho, depois isso numa espécie de balde, né? Não um balde. Mas enfim, um coletor, nome bonito para balde. Aí fica lá, aí é a parte que você espera tipo milênios. Porque é um tubinho fininho, né? Você não vai botar uma coisa grossa, é tudo muito fino. Sai da agulha para um tubo fininho até chegar no coletor. Então, e a barriga tá enorme, né? Drena até, sei lá, 10 litros, se é possível ficar na barriga. Sim. Aí você fica uma hora segurando e esperando esvaziar o tanto de líquido que você quer tirar da pessoa. Naquele dia, tipo, saiu uns 4 litros e eu fiquei esperando muito tempo. Então a Bianca foi embora. Desculpa, Fábio. Já tava dando quase 9 da noite. Eu falei, gente, não dá, né? Eu acompanhei, eu soube como que é o procedimento, achei muito legal. E eu lá esperando o líquido sair. E o Fábio ficou. Então foi isso, a Bianca foi embora lá, eu fiquei esperando esvaziar um pouquinho mais o abdômen da pessoa, o líquido acítico, e depois fiz o curativo e tive que canetar ainda no prontuário que foi realizado, porque quando você faz qualquer coisa diferente com o paciente, né, um procedimento, você muda a medicação, você tem que deixar isso bem registrado, tá? Depois das pessoas que lerem posteriormente saberem tudo que foi feito, toda a evolução. Por isso que chama de evolução, né? Porque você vê todo o caminho percorrido. E foi um dia muito doido. Eu saí de lá, assim, 10 horas da noite, mas foi um dos dias mais intensos do internato inteiro. Nossa, foi o mais intenso, assim, da Nossa, porque a gente não sabe. Porque desde manhã a gente chegou lá super cedo, a gente nunca tinha feito isso. Tipo, de chegar às 6 e pouco na faculdade. A gente nunca tinha dividido escala de plantão. A gente nunca tinha estudado o caso assim tão profundamente. E não sabia que era evolução, não sabia que era passar visita. A gente aprendeu a mexer no sistema também, teve esse Nossa, detalhe que isso tipo, é muito estressante. computador, nossa. Quando vocês forem coisa. residentes, quando vocês forem médicos, vocês vão ver que uma das coisas mais estressantes é você aprender a mexer no sistema e na papelada de cada hospital. Porque demora coisa muito. Que demorou assim. também. E, enfim, e a gente nunca tinha feito procedimentos práticos, então foi um dia muito marcante mesmo. O nosso primeiro dia de internato foi muito emocionante, pessoal. E depois ao longo do internato a gente vai contar pra vocês como a gente evoluiu, porque no começo a gente chegava muito cedo, tipo esse dia, e depois a gente começou a conseguir chegar um pouco mais tarde com conforto pra fazer as coisas. Enfim, tudo é uma evolução na nossa vida. Sim. Mas esse dia foi Marcante. muito legal, marcante. A gente vai lembrar assim sempre, tipo, o dia que a gente mais ficou no hospital, a gente mais, tipo, ficou perdido, sofrendo, tentando aprender muita coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber da nossa experiência. E que logo aconteça com vocês, quem é estudante de medicina e quem está querendo entrar na faculdade, porque é muito legal. Se inscrevam aqui no canal para vocês receberem notificações dos nossos novos vídeos, acompanhar a nossa rotina nas redes sociais também, que a gente vai deixar aqui na tela. Tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar alguma coisinha pra gente, e alguns vídeos relacionados ao final. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima, pessoal.